tudo bem, meus amores? Viemos aqui para mais uma aulinha de Química! Bom, terminada aquela parte de ligação química, né, que foi enorme, nós aprendemos ligação interatômica, iônica, covalente, metálica, nós aprendemos geometria molecular, polaridade das moléculas, as ligações intermoleculares, que são as forças intermoleculares. Hoje, né, nós vamos começar um ciclo novo, né? E para eu começar esse ciclo novo, eu preciso dar essa matéria, que é uma matéria de introdução, tá? Bom, nós vamos ver funções inorgânicas, né? E para funções inorgânicas, eu preciso que vocês aprendam o número de oxidação. Nós já vimos um pouquinho lá no começo do ano sobre os números de oxidação, né? Quando um cátion perde elétrons, né? Quando um ânion ganha elétrons. Então, isso tem a ver com o NOx do elemento. Então, vamos lá. Bom, o número de oxidação é o NOx, como eu já falei para vocês, é a carga do elemento, é a carga do seu composto químico. Então, toda vez que um átomo perde ou ganha elétrons, ele se transforma num cátion ou num ânion. E o NOx, né, que é o valorzinho que fica lá em cima, né, do elemento, que me diz quantos elétrons ele perdeu ou ganhou, é chamado de número de oxidação. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, um exemplo do NaCl. O Na, quando se liga ao elemento cloro, né, o Na perde um elétron e vira o cátion Na+. E o Cl, quando ganha esse elétron do átomo Na, ele vira o ânion Cl-, porque ele ganhou um elétron. Então, o que é o NOx, gente? É exatamente aqui, ó. Essas carguinhas, estão vendo as cargas? Essas cargas é o número de oxidação do elemento químico. E aí nós vamos aprender o número de oxidação de todos os elementos, né? Vocês vão ver que alguns elementos têm NOx fixo, outros elementos não possuem NOx fixo. Então, NOx é a carga do elemento químico. Bom, o número de oxidação, né, ele é bem fácil de você observar quando a ligação é iônica, né, porque o elemento perde, o outro ganha. Então, é muito fácil de você observar o NOx do elemento quando a ligação é iônica. Mas, professora, quando a ligação é covalente, não existe íon. Tanto que lá, quando a gente aprendeu ligação covalente, eu não fazia a regra do X, né, a regra do X, que era para você formar o composto químico, eu não fazia essa regra do X. Como é que um composto covalente tem NOx? Tem, gente, porque a ligação covalente, ela é, na maioria das vezes, quando ocorre entre elementos diferentes, ela é polar. E aí, lembra que eu falei para vocês que o átomo puxa os elétrons para cima dele? Então, sim, ele forma uma carga em cima dele. Quando ele puxa, a gente diz basicamente que ele ganha esse elétron. E quando o outro elemento, né, ele perde esse elétron, ele fica afastado desse elétron, a gente diz que ele vira um cátion. Então, são cargas subjetivas, tá? Não são cargas reais. Mas vamos lá, então. Resumindo, né, o que a gente já falou, o NOx é a carga no seu íon. O que é importante também vocês saberem nessa matéria é a definição de oxidação e de redução, gente. O que é oxidação? Quem faz oxidação e quem faz redução? Quem faz oxidação é o elemento que perde elétrons. Quem perde elétrons, a gente diz que faz oxidação, tá? E quem ganha elétrons é o elemento que faz redução. O que acontece, professora? Bom, onde que eu vou ver oxidação e redução? Na química o tempo inteiro, tá? Quando você aprende pilha, lá na segunda série do ensino médio, você vê oxidação e redução. Quando você aprende corrosão, você vê oxidação e redução. Quando a gente aprende balanceamento de reações químicas, você aprende oxidação e redução. Então, ter esses dois conceitos bem fixos na cabeça de vocês é muito importante. O elemento que faz oxidação quando ele perde elétron. E ele faz redução quando ele ganha elétron. Certo? Bom, vamos para o número de oxidação, os NOxes de alguns elementos, tá? Que possuem NOx fixo. Professora, o que é NOx fixo? NOx fixo é aquela, sempre que o elemento tem aquela mesma carga, tá? Independente de com quem ele esteja ligado, a carga dele vai ser sempre a mesma. E quais são esses elementos que possuem NOx fixo? Vamos lá.
Toda substância simples possui NOx zero. Então, quando você olha aqui, Cl2 é uma substância simples. O que é mesmo substância simples, gente? Substância simples é aquela formada só por um elemento químico. Muito bem, essa é a substância simples. Então, toda substância simples possui NOx zero. Aqui, ó, Cl2, O2, P4, o Na, o átomo de ferro, o gás nitrogênio, o gás hidrogênio, toda substância simples, o NOx é zero, tá? Mesmo porque essas substâncias formam moléculas apolares. Então, o NOx é zero. Bom, quando eu tenho um elemento que ele já é um íon, eu já mostro que ele perdeu ou ganhou um elétron, o NOx desse elemento, como eu já falei lá no começo da aula, é a própria carga do íon. Então, quando eu escrevo aqui Na+, o NOx do meu Na+, é mais 1, porque é devido a essa carga mais. Quando eu escrevo Ca mais 2, o NOx desse elemento é mais 2. Quando eu escrevo lá Al mais 3, o NOx do elemento é mais 3. Se eu escrever aqui SO4 menos 2, a carga do elemento é menos 2. E assim por diante, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. E aí eu tenho alguns elementos que possuem também NOx fixo, ou seja, o NOx dele é sempre o mesmo, independente de com que elemento ele esteja ligado. É o caso aqui dos metais alcalinos e da prata, Ag. Independente de com quem eles estejam ligados, eles sempre possuem NOx fixo mais 1. Mesmo porque lá a família 1A tem um elétron na última camada, então eles perdem esse elétron e ficam com NOx mais 1, né? Viram cátions. Então, o Na, por exemplo, aqui, Na2SO4, o Na, nessa substância, o NOx do Na é mais 1, porque toda a família de metais alcalinos possui NOx mais 1, tá? NOx fixo mais 1 na sua estrutura. Bom, outros elementos que possuem NOx fixo são os metais alcalinos terrosos da família 2A, mais o elemento cádmio mais o elemento zinco, tá bom, gente? Esses elementos possuem NOx mais 2 fixo. Então, por exemplo, aqui, ó, no CaSO4, o cálcio, que é da família 2A, possui NOx fixo mais 2. Ali, o Mg no NO3, 3, o Mg possui NOx fixo mais 2. Então, esses elementos sempre possuem o mesmo NOx. O cálcio aqui, se ele tivesse ligado, por exemplo, com cloro, o NOx dele era mais 2. Se ele tivesse ligado com o bromo, o NOx dele era mais 2. Se ele tivesse ligado com oxigênio só, o NOx dele era mais 2. Se ele tivesse ligado até aqui com o NO3, o NOx dele era mais 2. Esses são os elementos que têm NOx fixo. Independente de com quem eles estejam ligados, o NOx dele é sempre o mesmo. Bom, nós temos aí o alumínio, que também possui NOx fixo, tá? Ó, o alumínio, em várias situações, o NOx dele é sempre fixo, mais 3, tá? E os halogênios da família 7A em compostos binários. Gente, os halogênios, família 7O, em compostos binários, eles têm NOx fixo. Se não for composto binário, for ternário, o que é composto binário? Formado só por 2 elementos químicos, ou seja, o halogênio mais alguém, o NOx dele é menos 1. Se tiver halogênio e mais 2 elementos, o NOx dele já não é mais fixo. Então, só nessa situação aqui, em compostos binários, né, que os halogênios têm NOx menos 1. Como o cloro aqui tem NOx menos 1, o iodo, o bromo e o cloro lá da ponta no HCl. Certo? Bom, e o número de oxidação do oxigênio, mais uma observação, em compostos ternários só. Se você vê o oxigênio em um composto binário, talvez ele não tenha NOx fixo menos 2. Mas aqui, nesse caso, em compostos ternários, ele possui NOx fixo menos 2, como eu coloquei aqui para vocês nesses 3 casos. Tá bom? Então, esses são os elementos que possuem NOx fixo. O NOx é a carga do elemento, tá? Eles sempre possuem aquele NOx. Bom, agora, professora, e os elementos que não têm NOx fixo? Como é que eu faço para saber qual é o NOx? O que são elementos que não têm NOx fixo? São aqueles elementos que, uma hora eles estão ligados ao cloro, ele possui um NOx. Quando ele se liga ao oxigênio, ele possui outro NOx. Quando ele se liga ao fósforo, ele possui outro NOx, tá?
É isso que acontece nos elementos que não possuem NOx fixo. Eles têm o NOx variável. Dependendo lá da estrutura da molécula em que ele esteja organizado, o NOx dele cada hora vai ser 1, tá? Dependendo da molécula. E aí eu preciso calcular o NOx desses elementos que possuem NOx fixo. Como é que eu faço para calcular? Por exemplo, aqui no H3PO4, tá, gente? Ó, H3PO4. O que eu faço? Eu sei que a soma de todos os NOxes, tá? De todos os elementos aqui que compõem o H3PO4, precisa dar 0. Mesmo porque nós estudamos lá em ligação química que a quantidade de átomos que se perde é que se ganha, né? Então, quando eu somo a quantidade que perdeu com a quantidade que ganhou, isso tem que dar 0, tá? Então, eu sei que o NOx total, né, de uma substância composta, né, o NOx total precisa dar 0. Então, aqui, o que acontece? Eu sei que o hidrogênio é NOx fixo mais 1, certo? O fósforo não é NOx fixo. Ele está lá naquela tabelinha que eu dei para vocês nos últimos slides? Não, você não viu o fósforo ali. E o oxigênio é NOx fixo menos 2. O que eu posso fazer para descobrir o NOx do fósforo? Eu faço assim, bom, o hidrogênio tem NOx mais 1. Como são 3 hidrogênios, 3 vezes mais 1. Mais o NOx do fósforo, que é X, mais o NOx do oxigênio, que é menos 2, mas como são 4 oxigênios, 4 vezes menos 2, a soma de todos esses NOxes precisa dar 0. E aí você resolvendo essa equação moleza do primeiro grau, que essa equação é fácil da matemática, você vai descobrir que nesse caso aqui o fósforo tem NOx mais 5. Bom, mais um exemplo aí para vocês. Ó, peguei aqui o Na2CO3. Quero descobrir o NOx de quem? Quero descobrir o NOx do carbono, que não é NOx fixo. O Na é NOx fixo, ele é da família 1A NOx mais 1. Como são 2, 2 vezes mais 1. O carbono eu quero descobrir o NOx. O oxigênio é NOx fixo menos 2, então 3 vezes menos 2, menos 6. Somando isso tudo aqui, igual a 0, você descobre o NOx do carbono, que é mais 4. Nós resolvemos sempre assim. Sempre que eu quero saber o NOx de um elemento que ele não é NOx fixo, mais um exemplo aqui, como é o caso do cromo, ó, o potássio é NOx fixo, eu sei, mais 1. O oxigênio é NOx fixo, menos 2. Eu quero saber o NOx do cromo. Como é que eu faço? Eu sei que a soma do NOx de todos os elementos precisa dar 0. Então, eu faço 2 vezes mais 1, que é o NOx do potássio, mais 2 vezes X, que eu coloco o NOx do cromo como X, mais 7 vezes o menos 2, que é o NOx do oxigênio, essa soma toda precisa dar 0. E aí você descobre o X mais 6. É assim que nós calculamos NOx, que é o número de oxidação de um elemento. Professora, para que eu preciso descobrir NOx? Que coisa chata. Tá, gente? A professora até entende, né? Porque mistura matemática vocês não gostam. Mas precisa para a próxima matéria que nós vamos ver, que é exatamente ácidos, bases, sais e óxidos. E você precisa aprender a fazer NOx para você fazer a nomenclatura desses compostos. Tá bom, meus amores? Por hoje é só, então a gente se vê na aula gravada para tirar todas as dúvidas. Na aula gravada não, na aula online. Tá bom? Beijo!